Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo. E como vocês sabem, eu venho trazer novamente, mais um dos temas da comunidade do canal Frater. A comunidade do canal Frater está repleta de temas, né? A cada dia eu coloco 2 ou 3 temas diferentes lá na comunidade. E como vocês sabem, eu venho trazendo os temas, a maneira em que eles vão surgindo e a maneira em que eles vão sendo necessários para poder entender os assuntos que são conectados, né? E logicamente que quando surge um assunto que é mais pertinente e importante, como esse assunto de hoje, que é o repertório infinito no autismo, eu acabo dando uma prioridade, abrindo uma exceção, porque os temas mais importantes são os de maior relevância e ajuda o público a entender o porquê de muitas coisas comportamentais dentro do autismo. Então, se você é uma pessoa que acompanha o canal Frater, você já deve ter ouvido falar, né? Deve ter ouvido eu dizer que o autista, né, é comprovado que ele tem mais neurônios, né, no lobo frontal. Então lá no vídeo eu coloquei mais especificadamente e também dá para cada espectador fazer uma pesquisa também depois de assistir o vídeo para comprovar, né, as origens e as fontes, né, científicas também. E depois eu coloquei uma coisa interessante lá, fiz uma colocação e dei um exemplo, né, de uma grande piscina, né, para vocês entenderem como que funcionaria, por exemplo, o cérebro do autista. Então eu coloquei assim um exemplo de uma grande piscina e você de repente dá um choquinho na ponta da piscina e uma pessoa fica com a mão lá do outro lado da piscina, né? Logicamente que a outra pessoa, ela não vai sentir o choque porque o caminho que a corrente elétrica tem que percorrer é muito grande, né? Só se o choque fosse aquele choque muito forte, né? Agora, se você tiver um potinho de água, né, e você der um choquinho de um lado do potinho de água e a pessoa tiver com o dedo no outro lado, ela vai sentir, né? Porque o caminho que a corrente elétrica tem que percorrer é menor. Isso significa dizer que o autista tendo mais neurônios, as informações nos neurônios, elas podem ter caminhos mais longos para serem percorridos, né? E as conexões, o trabalho de conexões neuronais, ele pode ser um trabalho maior e mais longo, né? E logicamente que se você tem um caminho maior a ser percorrido, você tem também um time maior, um tempo maior, e isso gera, de certa forma, algum tipo de atraso. E hoje eu vou complementar esse conhecimento que eu coloquei lá no vídeo com a questão do repertório infinito, que não sei se vocês conhecem essa palavra repertório, né? Mas eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu tenho um amigo que eu sigo que ele toca um instrumento musical. E quando ele toca instrumento musical na banda, o instrumento musical dele ele se adequa aos vários estilos de música que as pessoas acabam decidindo tocar. E isso significa que ele, participando mais intensamente desse grupo, ele tem um repertório maior. Então ele é um tipo de músico que vários tipos de música que você tocar junto com ele, ele consegue, né, emitir ali os anagramas musicais, os arpejos, né? Ele consegue se integrar dentro da banda, né? Então, o repertório significa a quantidade de coisas que você tem para você poder aplicar, para você poder fazer uma aplicação. Então, se você tiver um vasto repertório, isso significa que você é, tem mais conhecimento, né? E você tem mais condições de aplicar isso diante de, de equipes, diante de pessoas, né, que estão conectas e tal.
Agora vocês imaginem nós temos um repertório, né? O vasto repertório, e nós temos o repertório infinito. O repertório, ele é uma pessoa, né? Uma pessoa que tem simplesmente um repertório, ela é uma pessoa que acabou de aprender algo, vai lá e aplica algo e faz um experimento, né? Como se ela quisesse colocar em prática. Eu acabei de aprender xadrez, então eu vou jogar com uma pessoa para ver tudo que eu aprendi. Então acabou a partida, acabou, você cumprimenta a pessoa e vai embora. Como se fosse um hobby mesmo, né? Agora uma pessoa com um repertório vasto é uma pessoa que ela não vai jogar só uma partida de xadrez. Ela vai lá, vai conversar com as pessoas, vai conversar sobre assuntos temáticos, ela vai jogar uma partida mais séria, se possível jogar várias outras partidas e de repente ela até se federar dentro do xadrez e até seguir aquilo como uma tentativa de seguir uma carreira, digamos, né? Então essa é uma pessoa com um vasto repertório. Agora, uma pessoa com um repertório infinito, né? O repertório infinito é aquele repertório que você não define ele. Você tem aquele repertório, você pensa, o seu cérebro ele pensa em diversas coisas, né? Mas você nunca vai aplicar. Você fica só pensando, porque o nosso cérebro ele age da seguinte forma: a gente aprende, reflete um pouco e já aplica imediatamente. Isso é um circuito fechado, né? É um circuito de três definições: aprendizado, né, a reflexão e depois a aplicação. Se você tem um repertório infinito, significa que você está numa condição apenas de coletar dados. Então, muito comumente no autismo, vocês vão perceber o comportamento de observação. O autista ele vai gostar de observar. Você dá uma bicicleta para ele, por exemplo, ele roda o pneu da bicicleta e fica olhando aquele pneu da bicicleta, né? Inclusive tem a Márcia, né, que é uma grande amiga nossa que trabalha em uma das grandes associações de autismo. O filho dela, né, queria até mandar um beijo para a Márcia e para o Binho. O filho dela, ele gosta de ficar olhando o pneu, a roda da bicicleta rodando, né? E é muito interessante a gente observar isso, porque isso condiz ao repertório infinito, porque ele não vai chegar na condição de aplicabilidade enquanto o repertório dele, aqueles dados de conhecimentos ou condição, né, de informação, estiverem em contato assimilativo com seu neurônio, com seus neurônios, né? Isso significa que é como se fosse um déjà vu constante, né? De sintonia. O conhecimento sendo apresentado para o autista, mas ele nunca fazendo a reflexão e nunca efetuando a sua aplicabilidade, a não ser que for uma aplicabilidade observacional. Então ele vai colocar o negócio para funcionar, para simplesmente ficar observando, ou se você, obviamente, adiantar para ele, né, facilitar para ele e rodar o engenho ou fazer o que ele deseja observar, ele vai simplesmente se encantar e ficar observando, né? Lembra que eu disse para vocês que a diferença entre o Raonic e o Heitor era justamente a questão observacional e a questão experimental. Por quê? Porque o Heitor ele tinha aplicabilidade direta, né? Ele fazia experimentos constantes, né? Ou seja, ele pegava uma garrafa e ia colocando coisinhas na garrafa, água, para ver o que, que acontecia. Jogava a escova lá dentro. E o Raoni, que por sua vez ficava observando. Né? E se ele se encantasse com alguma coisa, ele ia simplesmente te puxar para você fazer de novo. Mas ele em si não tem o efeito da aplicabilidade. Né? Isso é devido, dentre outras coisas, é devido ao repertório infinito. Essa condição de repertório infinito é uma condição um pouco obscura, né, de se entender assim diretamente, né, porque dá a impressão de que é um vasto conhecimento que a gente está jogando ali na cabeça do autista, no cérebro do autista, né, é uma condição natural. Mas não é tão distante esse conhecimento se a gente parar para pensar na amplitude do nosso universo, né? Então, se nós temos uma sintonia universal como essência da nossa vida, né, é muito comum a gente pegar como
uma questão de herança, né? Que algumas pessoas venham a pensar, né? E refletir de uma maneira universal, né? Assim como os autistas. Então, é o mesmo que a gente dizer que das heranças genéticas, né? Os autistas eles colhem aquelas heranças de pessoas, obviamente, que provavelmente tenham refletido muito sobre questões universais, tenham estudado muito. A mãe do Raoni, por exemplo, é uma pessoa que já foi muito estudiosa, né? Passou, por exemplo, inclusive é, em faculdades públicas, né? E isso, logicamente, você acaba repassando essas questões genéticas para sua descendência. Né? Então, todas as questões que os pais, né, e os avós podem passar para suas gerações, para gerações posteriores, isso é considerável, logicamente, dentro do autismo, e não só dentro do âmbito típico, como também atípico, como também do típico, porque a genética, ela obviamente, ela abarca a existência, né, humana. Então, a partir do momento que as pessoas vão se desenvolvendo e reproduzindo, né, a genética ela vai sendo transmitida de geração para geração, sendo essas pessoas típicas ou atípicas, a genética ela vai ali sendo transmitida de geração após geração. Tá? Então, a parte interessante é que a gente pode entender que de questões reflexivas, universais, né, abstratas, né, essas questões elas podem sim ser transmitidas, né, essas condições elas podem ser transmitidas geneticamente e as pessoas que herdam, né, essas habilidades genéticas, elas logicamente elas podem ser pessoas mais reclusas, ser pessoas mais reflexivas e ser pessoas, obviamente, né, mais estudiosas, né? Não tem pessoas assim que nascem mais inquietas, tem pessoas que são pessoas mais extrovertidas, algumas que são mais tímidas, outras que são mais abertas, outras que são mais fechadas. Isso tudo são heranças e características genéticas, né? E esse repertório infinito é uma característica genética que é passado de geração em geração também, né? Então a pessoa que tem um repertório infinito é aquela pessoa que ela vai ficar refletindo como se fosse refletindo infinitamente, né? Ela vai ficar sempre na condição de, de status reflexivo e nunca na condição de aplicabilidade. E aquela pessoa que ela é muito imediatista, ela vai, tão logo que ela começa a entender alguma coisa, ela já vai lá e já aplica. Então são as pessoas que são consideradas como aquelas pessoas que não pensam para fazer as coisas, né? Então são pessoas que têm o imediatismo e a aplicabilidade, né, de uma forma muito direta, de uma forma muito imediata, instantânea, né? Isso obviamente não é com o autista, né? Que a gente percebe que o autista ele, no momento em que ele não se manifesta, né, socialmente, ele está num status conservador, né? Está conservando essa questão de aplicabilidade. E essa questão de aplicabilidade, obviamente, é por conta desse repertório que dentro do autismo é vasto. Agora, uma coisa aqui, né? Nós não estamos definindo aqui cientificamente e também não estamos definindo aqui infinito como a questão de que como se fosse uma inteligência infinita também. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Se a gente tem, por exemplo, o Albert Einstein falava muito sobre isso, né? Se a gente tem, por exemplo, uma condição em que a gente não consegue sair dela, isso significa que aquela condição é o nosso limite. Ainda que existam possibilidades fora dela, mas que nós não conseguimos atingir. Essa é uma teoria descoberta por Albert Einstein depois que ele descobriu a velocidade com que as galáxias elas se afastavam de nós, né? Da nossa, né? Então, assim, a velocidade com que uma galáxia se afasta da outra, com que o universo está em expansão, seria aquela velocidade constante ou uma velocidade
somada, né, de ano em ano, por exemplo, né, se a gente tomar como ponto de vista um ano como cálculo, a gente consegue entender, por exemplo, que de ano em ano esse afastamento e essa velocidade ele aumenta. Isso significa dizer que para construir uma coisa capaz de chegar até certo ponto que já é absurdo, quase absurdo por ser pouco menos, né? Alguns poucos menos do que uma velocidade de, digamos, um sexto da velocidade da luz, digamos, né? Só um exemplo. Então, à medida em que a gente demora para construir um projétil, por exemplo, esse tempo e essa distância, o tempo vai encurtando, a gente fica sem tempo e a distância vai aumentando, porque o universo estando em expansão, a velocidade com que as galáxias se distanciam, elas se tornam maiores até que um ponto ela vai atingir a velocidade da luz de distanciamento. Então seria o mesmo que dizer, eu precisaria é, construir um projétil que tivesse a velocidade da luz para que eu pudesse conhecer uma galáxia que está na velocidade da luz. Só que se ela está na velocidade da luz, e eu também, eu nunca vou superar a distância dela porque ela está se afastando de mim na velocidade da luz. Não sei se dá para vocês entenderem. Então ele denominou isso de irrealidade já, né? Aquilo lá, embora exista, embora a gente tenha consciência de que exista, para nós não existe. Então, tomado esse conhecimento de Albert Einstein, a gente pode entender o cérebro do autista, por exemplo, sendo maior, só um exemplo, né? A gente pegar um autista que tem um cérebro e os neurônios, mais neurônios, né? Vamos dizer assim, não necessariamente maior, mas maior quantidade de neurônios. Isso pode ser uma condição delimitante de repertório infinito, porque nós não sabemos calcular, por exemplo, a gente sabe da existência de que existe uma inteligência vasta, né? E de que essa inteligência pode ser superada, mas a gente não sabe se o nosso cérebro ele atinge essa capacidade. Então pode ser que a quantidade de, de caminho a ser percorrido por conta da quantidade a mais de neurônios que o autista tenha, né? Isso possa ser suficiente para que essa distância seja considerada já como uma irrealidade para o não autista, né? Então seria o mesmo que dizer, do não autista para o autista existe um infinito de irrealidade, né, a ser percorrido. E, aliás, de realidade para ser percorrido, mas que se torna uma irrealidade porque essa condição nunca vai chegar, porque ele tem menos neurônio, né? Seria mais ou menos assim. Então, isso não significa dizer que um é mais inteligente do que o outro, né? Mas que o repertório, a condição em si, ela existe para que essa inteligência seja superada. Agora, logicamente, ela só será superada se o autista, logicamente, ele tiver alguém que dê condições para ele, né? Que ofereça essa condição. E ele também aceite essa condição de aplicabilidade, né? E de reflexibilidade. Obviamente, se eu não sou uma pessoa que tem neurônios a mais, né? E não compreendo o que é pensar como um autista, digamos, né? Obviamente que eu não vou ter essa condição de oferecer para ele esse status reflexivo, né? Isso significa que o autista está sozinho nessa. Então ele tem o repertório infinito em relação aos típicos, ou seja, em relação aos não autistas. Mas os não autistas não têm o que fazer e nem o autista terá o que fazer em relação a isso. Basta que o próprio autista ele conheça os mecanismos de autonomia. Então, nesse quesito de repertório infinito, o autista ele não é considerado auto, né? Ele não é considerado, ele não faz as coisas automaticamente e autodidaticamente, tá? Então, nessa condição de status infinito, repertório infinito, o autista não é autista, tá? Ele é uma pessoa comum que vive o status dele normalmente comum e ele só vai ser uma pessoa autista ali dentro, nesse status, o dia que ele adquirir essa autodidática, né? E ele for autodidata dentro desse repertório infinito. Aí, logicamente, que a gente vai conseguir responder a uma grande questão que muitas pessoas querem responder, né? Se o autista realmente ele tem capacidade, né?
de se tornar uma pessoa mais inteligente do que o não autista. Mas por enquanto nós não temos essa capacidade de responder isso, justamente pelo fato do próprio autista ele não ter esse status autodidata. Pelo menos a gente não viu nenhum autista ainda se manifestar falando sobre isso, né? De repente, quem sabe amanhã ou depois poderia ser eu, ou poderia ser o Raonic, ou poderia ser qualquer outro autista que viesse aí no canal e mostrasse para vocês e se revelasse, ou ele montasse um canal e se revelasse aí para a humanidade, né? A gente fica nessa expectativa, tem muito caminho pela frente, muita coisa para a gente conhecer. E galera, eu espero que vocês tenham gostado desse maravilhoso tema. É um tema totalmente diferente dos que já vem sendo, não menos importante, né? E totalmente diferente dos que já vem sendo colocado na comunidade do canal Frater. E eu achei um tema maravilhoso, né? E muito pertinente para passar para vocês. Peço para vocês, se vocês gostaram do tema, que vocês continuem ajudando o canal Frater com suas doações, fazendo um Pix de qualquer quantia para esse CPF que eu vou colocar aqui para vocês. E também, se vocês quiserem clicar no Valeu, vocês já conseguem fazer uma doação demonstrando que você achou que esse vídeo e essa gravação valeu e que vale a pena que outras também sejam feitas, tá? É, travou aqui, deu uma travadinha, mas agora recobrou aqui. Deu uma travadinha na hora de colocar esse Pix, tá? Então, pessoal, se vocês quiserem também fazer inscrição, né? Se inscrever no canal e também se tornar um membro do canal, vocês podem clicar no membro. Existem três tipos de membro, que é o membro solidário, o membro frater e o membro altruísta, né? E existe uma característica entre esses três membros, ó, os três tipos de assinatura, elas têm uma diferenciazinha de valor, porque a participação também e o acesso a conteúdos da pessoa que assina é diferente, tá? Então, logicamente que o membro frater, que é a assinatura mais cara, mas também é aquela que mais vale a pena, né? Lá vocês terão conteúdo de mais acesso e o contato direto com os desenvolvedores dos temas, né? E aonde vocês podem também se tornar formadores de opinião com cursos juntamente com os criadores, né? E os membros do clube de canais. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu conto então com as suas doações, as inscrições e os joinhas, o seu valeu ajudando o canal e a sua presença nas próximas gravações. Tchau, tchau, muito obrigado por tudo.